Olá pessoal, nós estamos prestes à maior vitória do povo brasileiro de todos os tempos. Parece que a vitória do Bolsonaro se dará no primeiro turno, e isso será muito melhor para todos nós. Por que eu estou falando isso? Primeiro que não tem segundo turno. O Brasil começa a pensar que já tem um novo governo, o novo governo começa a preparar suas medidas, e o Brasil começa a andar em frente dos investidores que tiverem que investir, vão investir, já sabem mais ou menos quais são as perspectivas da economia para o futuro. Então, isso tudo melhora do que ficar nessa angústia, esperando o que vai acontecer, a probabilidade de escaramuças, uma série de coisas desse tipo. Então, se acabar no primeiro tempo, eu acho que o Brasil será abençoado por isso. E por que eu digo que é a maior vitória de todos os tempos? Porque, olha só, nunca houve nesse país um partido, um líder, aliás, é um líder, depois ele que montou o partido, um líder que fosse mais corrupto em todos os sentidos. Se nós olharmos, o Luiz Inácio Lula da Silva não tem um só ato ético, não tem uma só coisa boa que mereça ser registrável. Traidor dos próprios amigos, levou os amigos, entregou os amigos. O Zé Genuíno, o próprio José Disseu tem queixas e mágoas dele, né? A própria Dilma Rousseff, todo mundo tem queixas do Lula pela falta de amizade que ele tem. Esse homem mentiu desde o dia que chegou na política até o dia que vai sair mentindo. É um mentiroso. Quanto mais ele mente, primeiro de tudo, o Luiz Inácio Lula da Silva não tem ideologia política. Ele é uma bola, ele gira, não é? Ele não tem posição, ele está do lado que lhe oferece qualquer coisinha a mais, ele está daquele lado. Não enfrenta ninguém, não empeita ninguém. Fez uma carreira de mentiras, uma carreira política contra a corrupção e se tornou o maior corrupto desse país. Fez uma carreira política em cima do governo FHC, dizendo que era a maior taxa de juros do mundo e que no governo Lula petista isso não aconteceria. E, no entanto, praticou a taxa de juros mais alta do mundo. Criticou a disparidade de renda e que ele no governo dele teria igualdade de renda, e exatamente ao contrário do que isso aconteceu. Não é? Um homem que prometeu ser o pai dos pobres, ajudar os pobres a terem 3 refeições por dia, foi ao contrário, destruiu o país economicamente e hoje as pessoas passam fome na rua. O Rio de Janeiro, Leblon e Ipanema parece uma Índia de antigamente, parece Mumbai. Uma destruição que jamais poderia ser imaginada. Um homem que se associou aos ricos, por quê? Porque ele roubou, ele foi o Robin Hood ao contrário. Ele roubava do governo, roubava das empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, que quase destruiu a Petrobras, para entregar, para permitir o superfaturamento de empresários ricos. Tornou Marcelo Odebrecht o homem mais rico do país. Tornou-se o Ike Batista um dos homens mais ricos do mundo. Tornou a JBS uma das maiores empresas do mundo. E destruiu o sistema de saúde no Brasil. Destruiu o sistema de educação no Brasil. Quem é que precisa do sistema de educação? Quem é que precisa do sistema de saúde? São os pobres. São esses pobres que ele prometia ajudar, que ele colocou-los na miséria. Hoje o povo vive na miséria nesse país em função do que o senhor Lula fez. Nada que ele fez foi útil, pode ser registrado como uma coisa boa para o futuro do país e para a população. Inclusive a própria distribuição de renda que ele pensou e queria fazer através do aumento do salário mínimo, deu aumentos absurdos, 12%, 16%, até 16%, e deu aumento do salário mínimo de 16%, quando na realidade a economia estava crescendo em volta de 3, 4%, e inclusive recessão.
O último governo dele, em 2009 foi 0,3% que a economia cresceu, eu acho que negativo até. Só em 2010 cresceu 7,5%, que nós sabemos por quê. Porque ele jogou tudo que era possível irresponsavelmente de dinheiro na economia para poder eleger Dilma Rousseff. E com isso pagou, quer dizer, o assalariado, o pessoal que recebeu o aumento de salário mínimo, que ficou feliz da vida, não sabia que a conta vinha depois, e a conta foi drástica. Uma correção monetária muito alta, um juros muito alto e, consequentemente, uma destruição das empresas. E com isso, naturalmente, o desemprego em massa, como chegou a Dilma Rousseff, com 3 milhões de desempregados. É esse cara, por isso que eu estou falando que é a vitória, uma das maiores vitórias desse país. Porque esse homem vivia santificado. Esse homem parecia um Padre Cícero. Ninguém podia dizer nada, ninguém podia dizer que ele era ignorante, analfabeto, que as pessoas diziam que isso era preconceito. E o que nós vimos é exatamente isso. Exatamente, é um analfabeto, é o ignorante, não sabe absolutamente nada, destruiu o país. Politicamente, que se dizia que é um gênio, foi o pior erro de todos os. Cometeu erros brutais. Colocar Dilma como presidente do Brasil é um absurdo. Colocar o Fernando Haddad como prefeito, veja só, colocou o Fernando Haddad como ministro da Educação, não funcionou bem, colocou como prefeito. Foi o pior prefeito de São Paulo de quase todos os tempos, me parece, porque não foi na reeleição, não foi nem sequer ao segundo turno. E agora que ele colocou o Haddad, ele dentro da cadeia coloca o Haddad, um presidente preso, um presidiário, que foi justamente condenado por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, e por chefiar quadrilha, uma verdadeira quadrilha que ele dominava. E nós, os brasileiros, eu fiquei impressionado como o brasileiro acordou. Eu pensei que esse pesadelo não ia acordar nunca. Todo mundo pensando que o Lula fosse realmente uma pessoa santificada, uma pessoa extremamente perversa, uma pessoa extremamente nociva, tanto à nação quanto ao povo brasileiro. O que nós temos que fazer é derrotar o mais rápido possível esse lulopetismo e desaparecer com isso politicamente, para que o Brasil seja um país melhor, para que nós vivamos num país melhor, para que o nosso Brasil seja um país melhor para nossos filhos e nossos netos. Nós merecemos, nós lutamos, nós trabalhamos, nós somos honestos, nós queremos uma vida melhor, mas com luta, com trabalho, não queremos com bolsa escola. Nós queremos emprego, oportunidade de trabalho, oportunidade para que a gente cresça, para que a gente possa produzir e não receber esmola. É isso que nós precisamos. Pessoal, até a vitória. E no primeiro turno, vamos lutar para isso. Não é possível que nós fossemos, da maneira que nós fomos traídos pelo elemento que estava tentando ajudar o povo. Então ele era a favor dos banqueiros, ele era a favor das empreiteiras. Os amigos dele são todos corruptos. Não tem um amigo dele que seja diferente. Todos eles são corruptos, mesmo que eles traíram também. Esses que foram traídos, que estão aí chorando porque foram traídos pelo Lula, foram corruptos também, porque aceitaram a corrupção dele. Você vê a classe artística brasileira, uma das maiores perdedoras dessa eleição. A classe artística brasileira nunca falou uma palavra sobre o roubo do Lula e dos lulopetistas. Então entra na campanha contra o Bolsonaro, ele não é etc. Tal. Por quê? Porque estão pendurados na lei Rouanet. Olha aí, a grande Daniela Mercury, 13 milhões tirados da Rouanet. O seu Chico Buarque e família vivendo da lei Rouanet, todo esse pessoal vivendo da lei Rouanet. Que artistas são esses? Que não tem o sentimento do povo, não percebe, não tem a sensibilidade que teve Regina Duarte, que teve na época. Ele disse que era impossível, que isso era muito perigoso entregar um país a um analfabeto sem competência nenhuma. Esses artistas não têm
nenhuma sensibilidade. A sensibilidade está em se aproveitar das tetas do governo. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Foi foda esse discurso. Olá, pessoal. Nós estamos prestes à maior vitória do povo brasileiro de todos os tempos. Parece que a vitória do Bolsonaro se dará no primeiro turno. E isso será muito melhor para todos nós. Por que eu estou falando isso? Primeiro que não tem segundo turno. O Brasil começa a pensar que já tem um novo governo, o novo governo começa a preparar suas medidas, e o Brasil começa a andar em frente dos investidores que tiverem que investir, vão investir, já sabem mais ou menos quais são as perspectivas da economia para o futuro. Então, isso tudo melhora do que ficar nessa angústia, esperando o que vai acontecer, a probabilidade de escaramuças, uma série de coisas desse tipo. Então, se acabar no primeiro tempo, eu acho que o Brasil será abençoado por isso. E por que eu digo que é a maior vitória de todos os tempos? Porque, olha só, nunca houve nesse país um partido, um líder, aliás, é um líder, depois ele que montou o partido, um líder que fosse mais corrupto em todos os sentidos. Se nós olharmos, o Luiz Inácio Lula da Silva não tem um só ato ético, não tem uma só coisa boa que mereça ser registrável. Traidor dos próprios amigos, levou os amigos, entregou os amigos. José Zelino, o próprio José Liceu tem queixas e mágoas dele, né? A própria Dilma Rousseff, todo mundo tem queixas do Lula pela falta de amizade que ele tem. Esse homem mentiu desde o dia que chegou na política até o dia que vai sair mentindo. É um mentiroso, quanto mais ele mente. Primeiro de tudo, o Luiz Inácio Lula da Silva não tem ideologia política. Ele é uma bola, ele gira, né? Ele não tem posição, ele está do lado que lhe oferece qualquer coisinha a mais, ele está daquele lado. Não enfrenta ninguém, não empeita ninguém. Fez uma carreira de mentiras, uma carreira política contra a corrupção e se tornou o maior corrupto desse país. Fez uma carreira política em cima do governo FHC, dizendo que era a maior taxa de juros do mundo e que no governo Lula petista isso não aconteceria. E, no entanto, praticou a taxa de juros mais alta do mundo. Criticou a disparidade de renda e que ele no governo dele teria igualdade de renda, e exatamente ao contrário do que isso aconteceu. Não é? Um homem que prometeu ser o pai dos pobres, ajudar os pobres a terem 3 refeições por dia, foi ao contrário, destruiu o país economicamente e hoje as pessoas passam fome na rua. O Rio de Janeiro, Leblon e Ipanema parece uma Índia de antigamente, parece Mumbai. É uma destruição que jamais poderia ser imaginada. O homem que se associou aos ricos, por quê? Porque ele roubou, ele foi roubalheiro ao contrário. Ele roubava do governo, roubava das empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, que quase destruiu a Petrobras, para entregar, para permitir o superfaturamento de empresários ricos. Tornou Marcelo Odebrecht o homem mais rico do país. Tornou-se o Ike Batista um dos homens mais ricos do mundo. Tornou a JBS uma das maiores empresas do mundo. E destruiu o sistema de saúde no Brasil. Destruiu o sistema de educação no Brasil. Quem é que precisa do sistema de educação? Quem é que precisa do sistema de saúde? São os pobres. São esses pobres que ele prometia ajudar, que ele colocou-os na miséria. Hoje o povo vive na miséria nesse país em função do que o senhor Lula fez. Nada que ele fez foi
foi útil, pode ser registrado como uma coisa boa para o futuro do país e para a população. Inclusive, a própria distribuição de renda que ele pensou e queria fazer através do aumento do salário mínimo, deu aumentos absurdos, 12%, 16%, até 16%, e deu aumento do salário mínimo de 16%, quando na realidade a economia estava crescendo em volta de 3%, 4%, e inclusive recessão. No último governo dele, em 2009 foi 0,3% que a economia cresceu, acho que negativo até. Só em 2010 cresceu 7,5%, que nós sabemos por quê, porque ele jogou tudo que era possível irresponsavelmente de dinheiro na economia para poder eleger Dilma Rousseff, e com isso pagou, quer dizer, o assalariado, o pessoal que recebeu o aumento de salário mínimo, que ficou feliz da vida, não sabia que a conta vinha depois, e a conta foi drástica. Uma correção monetária muito alta, um juros muito alto e, consequentemente, uma destruição das empresas. E com isso, naturalmente, o desemprego em massa, como chegou a Dilma Rousseff, com 3 milhões de desempregados. É esse cara, por isso que eu estou falando que é a vitória, uma das maiores vitórias desse país. Porque esse homem vivia santificado. Esse homem parecia um Padre Cícero, ninguém podia dizer nada, ninguém podia dizer que ele era ignorante, analfabeto, que as pessoas diziam que isso era preconceito, e o que nós vimos exatamente isso. Exatamente, é um analfabeto, é um ignorante, não sabe absolutamente nada, destruiu o país, politicamente que se dizia que é um gênio, foi o pior erro de todos os... Cometeu erros brutais, colocar Dilma como presidente do Brasil, um absurdo. Colocar o Fernando Haddad como prefeito, veja só, colocou o Fernando Haddad como ministro da Educação, não funcionou bem, colocou como prefeito. Foi o pior prefeito de São Paulo de quase todos os tempos, me parece, porque não foi na reeleição, não foi nem sequer ao segundo turno. E agora que ele colocou o Haddad, ele dentro da cadeia coloca o Haddad, um presidente preso, um presidiário, que foi justamente condenado por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, e por chefiar quadrilha, uma verdadeira quadrilha que ele dominava. E nós, o brasileiro, eu fiquei impressionado como o brasileiro acordou. Eu pensei que esse pesadelo não ia acordar nunca. Todo mundo pensando que o Lula fosse realmente uma pessoa santificada, uma pessoa extremamente perversa, uma pessoa extremamente nociva, tanto à nação quanto ao povo brasileiro. O que nós temos que fazer é derrotar o mais rápido possível esse lulopetismo e desaparecer com isso politicamente, para que o Brasil seja um país melhor, para que nós vivamos num país melhor, para que o nosso Brasil seja um país melhor para nossos filhos e nossos netos. Nós merecemos, nós lutamos, nós trabalhamos, nós somos honestos, nós queremos uma vida melhor, mas com luta, com trabalho, não queremos com bolsa escola. Nós queremos aí emprego, oportunidade de trabalho, oportunidade para que a gente cresça, para que a gente possa produzir e não receber esmola. É isso que nós precisamos. Pessoal, até a vitória. E no primeiro turno, vamos lutar para isso. Não é possível que nós fôssemos, da maneira que nós fomos traídos pelo elemento que estava tentando ajudar o povo. Então ele era a favor dos banqueiros, ele era a favor das empreiteiras. Os amigos dele são todos corruptos. Não tem um amigo dele que seja diferente. Todos eles são corruptos, mesmo que eles traíram também. Esses que foram traídos, que estão aí chorando porque foram traídos pelo Lula, foram corruptos também, porque aceitaram a corrupção dele. Você vê a classe artística brasileira, uma das maiores perdedoras dessa eleição. A classe artística brasileira nunca falou uma palavra sobre o roubo do Lula e dos lulopetistas. Então entra na campanha contra o Bolsonaro, ele não é de ser tal. Por quê? Porque estão pendurados na lei Rouanet. Olha aí, a grande Daniela Mercury,
13 milhões tirados da Rouanet, o seu Chico Buarque e família, vivendo da Lei Rouanet, todo esse pessoal vivendo da Lei Rouanet, que artistas são esses? Que não tem o sentimento do povo, não percebe, não tem a sensibilidade que teve Regina Duarte, que teve na época, disse que era impossível, que isso era muito perigoso entregar um país a um analfabeto sem competência nenhuma. Esses artistas não têm nenhuma sensibilidade. A sensibilidade está em se aproveitar das tetas do governo. Um abraço, pessoal, e até a próxima.